Boa noite, irmãos. É com muita alegria, mais uma vez, podemos chegar aqui para juntos podemos ouvir, mais uma vez, o Evangelho de salvação. Por isso, nesse momento, quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Encontra ali no Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 6, um versículo muito conhecido, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje é um dia muito especial, ao qual nós estamos aqui para divulgar a mensagem de salvação para você. Por isso, nesse momento, eu quero convidar você a fechar seus olhos e depois que nós fizermos uma oração, nós vamos estar ouvindo um louvor e depois do louvor, nós vamos estar ouvindo a mensagem através do nosso irmão. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós agradecemos por esse dia que o Senhor tem concedido a nossas vidas, ter nos guardado, ó Pai, e podemos chegar aqui na Tua casa mais uma vez, juntos, Senhor, para podermos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor. Por isso, neste momento, ó Pai, é noite que nós temos que pregar o Evangelho, e por isso, Senhor, que há alguém ainda que não tem a Ti como Salvador, que essa mensagem, Senhor, nesta noite, que o Espírito Santo possa estar falando nos corações nesta noite, ó Pai. Por isso nós entregamos o Teu servo em Tuas mãos mais uma vez, que ele possa ser um instrumento, ó Pai, usado pelas Tuas mãos para pregar, ó Pai, o Evangelho de salvação nessa noite. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e oramos no nome do Senhor Jesus, o nosso amado e eterno Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos-á poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem par, sim, todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos-á poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Tornou-se humano, desceu do céu, se humilhou, trocou a glória por minha culpa. Somente Cristo
lágrimas, Jesus fazia, curava a dor do sofrimento, tinha poder de perdoar. Somente Cristo tem poder para me salvar. Eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo, que numa cruz por mim se entregou, pois não há outro e nem haverá, somente Cristo é foi condenado, se entregou para morrer, ressuscitou e aos céus subiu. Somente Cristo eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo, que numa cruz por mim se entregou, pois não há outro e nem haverá, somente Cristo é Salvador. Somente Cristo é Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui para compartilhar com os irmãos a mensagem que Deus tem colocado no meu coração. E espero que fale aos corações de vocês da mesma forma que falou ao meu. Bom, há algum tempo atrás, eu estava conversando com um amigo meu e ele estava me contando, me dando a excelente notícia de que ele tinha tomado a decisão de aceitar Jesus como Salvador. E, porém, quando ele tomou essa decisão, a sua esposa, que era descrente, assim como ele, ela não quis acompanhá-lo na decisão que ele tomou. Muito pelo contrário, ao invés disso, ela disse para ele a seguinte frase: eu não quero te acompanhar, pois não quero perder a liberdade de fazer as coisas que eu gosto. Então, você escolhe ou a igreja ou o nosso casamento. Deve ter sido muito triste para ele ouvir a esposa falar isso. Mas eu acredito que quando ela disse isso, as coisas a que ela se referia, que ela não queria perder a liberdade de fazer, são coisas como ir frequentar festas, consumir bebida alcoólica, esse tipo de coisa. Eu entendo que seja isso, Mas aí, a partir daquilo ali,
a coisa não foi muito boa. Infelizmente, aquele casamento acabou, né? Os dois se divorciaram e terminou o casamento naquele momento. Mas o que eu queria discutir com os irmãos aqui nessa noite não é a respeito do divórcio, muito menos dos motivos pelos quais, né, esse casal veio a se separar. Não é isso que eu quero discutir com os irmãos. O que eu queria chamar a atenção de vocês é para a frase que a esposa disse ao marido, né? E desde quando ele me contou, né, essa situação, me levou a pensar várias coisas a respeito disso. Ao ouvir a frase, talvez não fosse exatamente isso que ela tenha dito, mas o que ficou na minha cabeça é como se ela tivesse dito que queria ter liberdade para fazer o que bem quisesse. E ao dizer isso, ela parecia pensar que se tomasse a mesma decisão que o marido, de aceitar Jesus como seu Salvador, faria com que ela perdesse essa liberdade que ela pensava que tinha. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi que talvez ela não entendesse o real conceito de liberdade. Porque se a gente for parar para pensar, em uma forma geral, nenhum de nós temos real liberdade para fazermos o que bem quisermos. Porque numa simples volta de carro na rua, a gente não pode dirigir da forma como a gente quiser. A gente não pode andar por onde a gente quiser. Existem regras e normas que têm que ser seguidas. E uma vez que nós não as seguimos, nós estamos suscetíveis às punições cabíveis naquela situação, caso nós infringamos alguma regra. Então, quando eu ouço alguém dizer, eu quero ter a liberdade para fazer o que eu bem quiser, o que eu entendo disso é que essa pessoa quer continuar tendo determinados comportamentos sem se preocupar com as punições e com as consequências que podem vir desse comportamento. Por exemplo, um assassino, ele comete um assassinato e não quer ser punido por aquilo, né? Da mesma forma que quem furta também não quer ser punido pela sua atitude, né? E assim por diante, tantas coisas erradas que fazemos e nós não queremos assumir as consequências desse nosso ato, né? E talvez a gente pense que isso é ter liberdade para fazer o que bem quiser. Bom, mas para a gente poder entender melhor, vamos pegar o conceito de liberdade no dicionário. Bom, no dicionário, o conceito de liberdade, ela pode ser entendida como um estado de independência total. O que até poderia, né, levar alguns a entender que o fato de fazer o que bem quiser, sem se preocupar com as punições, seria liberdade total. Porém, nós não podemos ignorar as leis e regras a qual estamos submetidos quando pensamos em liberdade. Então, a nossa liberdade ela está sujeita às leis e normas, né, que regem a nossa sociedade. Então, quando nós pensamos em liberdade, nós de forma alguma podemos ignorar essas normas e leis. E essas normas e leis, né, nunca nos permitirão fazer o que bem entendemos, né? Pois a nossa liberdade, como eu disse, ela está totalmente condicionada ao cumprimento de tais leis. E uma vez que nós não as cumprimos, nós ficamos sujeitos a, de alguma forma, perder a nossa liberdade. Seja se nós cometemos alguma infração de trânsito, seja por perdermos o direito de dirigir, ou, né, às vezes, outro tipo de crime que cometemos, a gente ficar mesmo aprisionado, mas de alguma forma nós perderemos a nossa liberdade. Então podemos concluir que essa liberdade total, onde são ignorados totalmente as leis e regras, né, que regem a nossa sociedade, essa liberdade ela não existe. Ela poderia existir, mas em outra palavra, né, e essa palavra é libertinagem.
E essa palavra, ela quer dizer justamente ausência de subordinação, o que indicaria realmente, né, ignorar e não obedecer a nenhuma lei ou regra. Trazendo essa discussão para dentro da Bíblia, eu quero discutir com os irmãos a diferença entre liberdade e libertinagem, baseado no que a palavra de Deus nos diz. Vamos ler primeiramente no livro de Romanos, capítulo 8, versículos do 1 ao 4. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ainda vamos ler Romanos, capítulo 3, versículo do 21 ao 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E por último, vamos ler ainda João, capítulo 8, versículos 34 a 36. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Bom, baseado em todos os textos que acabamos de ler, nós podemos concluir que a verdadeira liberdade é aquela que Deus nos concede por meio da pessoa de Jesus Cristo, nos libertando das amarras do pecado e de sua condenação. Antes de conseguirmos a salvação por meio de Jesus Cristo, somos escravos do pecado e, consequentemente, estamos sujeitos a ser julgados baseados na lei do pecado e da morte, como lemos na passagem de Romanos 8, que menciona que seremos julgados por essa lei caso não tomemos a decisão de aceitar Jesus como nosso Salvador. Já na passagem de Romanos 3, quando Paulo diz que a justiça de Deus é independente da lei, ele está reforçando a ideia de que por Jesus nós somos realmente livres do pecado. Pois como nós vimos na própria definição de liberdade, nós vimos que esta é um estado de total independência. Neste caso, através do reconhecimento de Jesus como nosso Salvador, nos tornamos totalmente independentes desta lei. Pois a partir desse reconhecimento, nós não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, e podemos passar a eternidade ao lado do nosso Deus. Nós vamos ainda ver o que a palavra de Deus nos diz sobre a libertinagem. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo do 19 ao 21, a gente lê assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Como podemos ler acima, a libertinagem é uma das obras da carne, um fruto da carne. E aquela pessoa que vive
praticando a libertinagem, ela está propensa a praticar todas as outras obras da carne. Porque como nós vimos, né, a libertinagem, né, aquele que pratica libertinagem, ele não reconhece limites nem regras. Vive da forma como deseja, satisfazendo todos os desejos da carne. Então, a pessoa que pratica libertinagem, ela vai exercer vai praticar, né, muitos outros dos frutos das obras da carne. E as pessoas que pensam, né, e essas pessoas que praticam libertinagem, elas pensam que têm a total liberdade. Mas, na verdade, elas são as pessoas que menos têm liberdade, porque elas são escravas do pecado, né? Elas dependem do pecado né, na forma delas de pensar para serem felizes. E essas pessoas, elas estão condenadas. Bom, mas a libertinagem, ela ainda pode ser vista também como uma revolta contra as leis e as regras. Mas as pessoas não param para pensar que as leis e as regras, elas existem não só para guiar como devemos andar aqui nessa terra, mas também para nos proteger. Porque as leis, elas também nos ajudam a nos manter, de certa forma, vivos nessa terra. Porque, por exemplo, aquelas pessoas que praticam imoralidade sexual, elas estão sujeitas a contraírem doenças provenientes dessa prática. Né? A pessoa que pratica a discórdia, né, que é um dos exemplos do versículo acima, ela também vai ter problemas de relacionamento com as pessoas à sua volta. A pessoa que faz consumo excessivo de bebida alcoólica, né, que se embriaga, ela também vai ter consequências na saúde dela. Então essas leis, elas existem também, né, para o nosso bem-estar. Baseado em tudo isso, gostaria de reforçar mais uma vez que aquele que pratica libertinagem e a confunde com liberdade, na verdade, mais uma vez eu digo, é escravo do pecado e dos prazeres da carne. E está sob o risco de condenação eterna caso não haja mudança de comportamento e uma tomada de decisão, né, que seria aceitar Jesus como Salvador. Mas, por último, eu ainda queria chamar a atenção para uma outra coisa que acontece. Ainda existem pessoas que confundem a liberdade que temos em Cristo com libertinagem. Elas pensam que ao aceitar Cristo como Salvador e a partir disso estar livres da condenação do pecado, e que elas podem viver da maneira como bem entender, né? Que podem viver uma vida de pecados sem que elas sejam condenadas por eles. Mas essas pessoas as pessoas na verdade usam a liberdade que tem em Cristo como desculpa para praticarem as obras da carne, né? Como imoralidade sexual, como embriaguez, dentre todas as outras que nós lemos ali no versículo acima. Mas no livro de Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 13, nós também somos advertidos quanto a isto. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Como lemos no versículo, nós não devemos usar a liberdade que temos em Cristo de forma errada. Nós não devemos usá-la para justificar nós vivermos uma vida de pecado achando que não seremos punidos por isso. Mas, ao contrário, né, devemos usar essa liberdade para a honra e glória do nosso Deus. Então, para finalizar, eu queria deixar uma reflexão para os irmãos, né? Você que já tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador e tem usado a liberdade que tem em Cristo como desculpa para satisfazer seus desejos carnais,
Hoje Deus te chama para que você reflita e comece a usar essa liberdade de forma correta, que é trabalhando na obra de Deus. Que você possa refletir e mudar seu comportamento. É o que Deus deseja para a sua vida. E você que ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador e pensa, assim como o exemplo que eu citei no começo, da esposa, do que a esposa disse ao marido, que ao tomar essa decisão você perderá sua liberdade, saiba que a partir da decisão de aceitar Cristo como seu Salvador, aí sim você será realmente livre, pois você será livre do pecado e da condenação que o pecado traz sobre a vida do ser humano. É verdade que ao tomar essa decisão, deverão ocorrer mudanças na sua forma de vida, é verdade. Mas você não deve se preocupar com isso em um primeiro momento, porque essas mudanças, Deus vai te auxiliar a realizar essas mudanças na sua vida. E vai te ajudar a se tornar uma nova criatura, a partir dessa decisão. Então, nosso desejo é que você entenda que a real liberdade vem de Cristo, e que você tome a decisão de aceitá-lo, como seu Salvador, e a partir daí ser verdadeiramente liberto e ter a chance de passar a eternidade em paz ao lado do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos e fale aos corações de todos que ouviram essa mensagem nessa noite. Amém. Bem, chegamos a mais um término do nosso trabalho aqui nessa noite. Queremos agradecer a todos que nos acompanhou nesses momentos aqui. Sei que estamos sentindo saudades de estarmos juntos, mas eu sei que o Senhor tem cuidado de cada um de nós e eu sei que logo, logo nós vamos estar juntos aqui na casa do Senhor para nós podermos mais uma vez adorarmos e glorificar o Senhor. E que você ouviu essa mensagem e como nós falamos no início, o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Por isso, vamos estar orando e depois da oração, vamos estar ouvindo mais um último louvor, finalizando o nosso trabalho aqui nessa noite. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, ó Pai, glorificamos o Teu santo nome, porque Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. Sabemos que foi um alto preço que o Senhor pagou naquela cruz, nos dando, ó Pai, a salvação, e por isso nós agradecemos, meu Deus, porque o Senhor perdoou os nossos pecados ali naquela cruz do Calvário, ó Pai. E por isso, Senhor, nesta noite, aqueles que ouviram a sua mensagem, meu Deus, nessa noite, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, essas vidas que não têm a Ti como Salvador, ó Pai, mas que elas possam estar abrindo seus corações, que o Espírito Santo possa estar falando nesses corações. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, para que possa haver salvação nesses lares, ó Pai. E também, mais uma vez, Senhor, nós oramos por tantas vidas, ó Pai, que estão nos hospitais, pelos enfermeiros. Nós clamamos por essas vidas que têm lutado com essa pandemia, meu Deus. Agradecemos, meu Deus, por o Senhor ter nos guardado até neste momento, ter nos protegido deste mal. Senhor, continue nos protegendo, continue nos guardando, pelos nossos idosos aqui da nossa igreja, nossos irmãos, tantos outros lugares, ó Pai, nós colocamos tudo em Tuas mãos, ó Pai, e oramos, ó Pai, agradecido por tudo, no nome de Jesus, o nosso amado e eterno Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. O dia alegre em que Jesus me ama para se chamou e me fez ver na sua cruz o preço que por mim pagou. Sou feliz, muito feliz, porque Jesus me perdoou. Perfeita paz e gozo achei, quando a Jesus eu me entreguei. Muito
Sou feliz, muito feliz, porque Jesus por mim se deu. Perfeita paz e luz achei, quando a Jesus eu me entreguei. Muito feliz, sim eu sou, pois com Jesus ao céu eu vou. Minha alma ao seu descanso tem, no terno seio do Senhor. Mas isso sossego que provém do gozo do seu santo amor. Sou feliz, muito feliz, porque encontrei meu Salvador. Perfeita paz e luz achei, quando a Jesus